Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dentista de Presença. Aqui eu compartilho com vocês algumas das estratégias para aumentar o seu faturamento, o faturamento do seu consultório, captando clientes, mas não qualquer cliente, o cliente ideal nas suas redes sociais. Eu sou Daniel Maranha, um dentista como você, e hoje eu queria falar com você que acha que os pacientes que vêm das redes sociais normalmente são menos qualificados ou estão só atrás de preço, enfim, só querem saber, só querem perguntar de preço e nada de fechar tratamento. Para começar a conversa, a gente tem que entender o que acontece quando você anuncia nas redes sociais, né? Porque para você atrair um paciente, seja ele mais ou menos qualificado, uma das primeiras coisas que tem que acontecer é você anunciar, né? Você mostrar para as pessoas que você tem um serviço, que você presta um serviço, que você gera uma transformação, e quando você faz isso, você anuncia, você mostra para todo mundo que você tem esse serviço, que você gera essa transformação, as pessoas vão querer saber mais sobre isso, ou vão clicar em algum link que você definir, enfim, depende aí do tipo da campanha, do jeito que você criou sua campanha, mas as pessoas vão procurar, vão entrar em contato com você para poder saber mais sobre essa transformação, para querer essa transformação para a vida delas. Então, a primeira coisa para se entender dentro dessa estrutura é que existe uma estruturação de uma campanha, né? Quando você cria uma campanha dentro do Facebook, do Meta Ads, né, que agora mudou de nome, agora em janeiro, quando você cria uma estrutura dentro do Instagram, Facebook, você cria uma campanha, você tem uma estrutura dessa campanha. E para entender essa estrutura da campanha, eu vou invocar um negócio que você aprendeu lá atrás, né, quando você aprendeu sobre conjuntos. E não é nem a parte dos conjuntos de funções ou qualquer coisa assim mais complicada não, tá? Eu vou invocar em você aquela lembrança dos conjuntos lá do básico da escola, tá? Bem básico mesmo. Então, como funciona? Você tem um grande conjunto, e esse grande conjunto a gente vai chamar de campanha, tá? Essa é a sua campanha, tá? Dentro da campanha, você vai ter vários subconjuntos. Esses subconjuntos vão ser o quê? Os conjuntos de anúncios. O que são conjuntos de anúncios? São os locais onde você tem os seus anúncios. Então vamos lá, vamos tentar traduzir isso aí de uma maneira até mais simplificada. Eu vou criar uma campanha, eu quero divulgar o clareamento do meu consultório, certo? Então eu vou criar lá uma campanha de clareamento. Dentro da minha campanha de clareamento, eu vou ter vários conjuntos de anúncios diferentes. Por que eu tenho que ter vários conjuntos de anúncios diferentes? Porque cada conjunto vai ter uma finalidade, um público com quem eu quero falar, tá? E dentro de cada um desses eu vou ter os meus anúncios. Então eu gravei lá, se você está incomodado com a cor dos seus dentes, sabia que existe um meio pouco invasivo, que não necessita de desgaste dos seus dentes, em que você pode resolver isso em uma semana? A solução para isso é um clareamento dental. Se você gosta, se você achou essa ideia, serve para você, achou que essa ideia é interessante, enfim, você vai gerar essa conexão, clica nesse link que está aqui no vídeo, clica no link aqui embaixo, clica em Saiba Mais, enfim, aí você vai criar o seu jeito de falar, né, e trazendo isso para a pessoa, e agende uma consulta, agende uma avaliação. E aí você consegue fazer um anúncio. E aí você pode fazer vários tipos de anúncio. Por quê? Porque você nunca sabe, até testar, qual é o tipo de anúncio que funciona melhor para cada tipo de público que você está falando, né? Então, vamos supor que você quer oferecer o seu clareamento, para quem interage com você dentro da sua conta do Instagram. Se você quer oferecer isso para quem já interage com você na sua conta no Instagram, você vai criar um público das pessoas que engajaram, que se envolveram de alguma forma com o seu público, com o seu Instagram. Então esse público é que vai receber isso. Então são pessoas que já te conhecem
e para as quais você vai mostrar que você está oferecendo um tratamento novo, que você está criando uma campanha nova. Ao mesmo tempo, você pode oferecer isso para pessoas que nunca te viram na vida, para pessoas que tenham interesse em estética, interesse em saúde bucal, interesse em... E aí você vai organizar o seu público num público de interesses. Então você pode anunciar para tipos diferentes de públicos, tá? Então, cada uma dessas estruturas, cada parte dessas estruturas, ela tem uma função, tá? Dentro dessa estrutura de campanha, cada parte delas tem uma função. A campanha é quem dá o norte para as coisas, tá? Quem manda, qual é a intenção, qual é o objetivo. É ali que você vai ter o objetivo de todos os conjuntos de anúncios. Então, assim, eu quero gerar cadastros no meu site porque eu vou fazer um evento de clareamento e eu quero que as pessoas se cadastrem para gerar uma expectativa, para gerar, enfim... Vamos pensar que assim é um jeito diferente de fazer, tá? Então eu não quero fazer igual todo mundo, que clica no botão do WhatsApp e beleza. Ou eu posso querer criar uma campanha que as pessoas entrem em contato comigo. Ou eu posso querer criar uma campanha que as pessoas visualizem um vídeo, por exemplo, explicativo que eu fiz sobre clareamento. Então, a intenção, o objetivo, ele está sempre na campanha. É ali que você coloca o seu objetivo. Então eu quero aparecer para mais pessoas, eu quero que o meu post seja impresso por o maior número de pessoas possível dentro do Instagram, dentro da plataforma. Então é um objetivo de campanha. Você vai colocar lá, você quer um alcance maior. Eu quero o maior número de visualizações de vídeo porque eu fiz um vídeo. Vamos pensar que você, por exemplo, está colocando um stories que você fez e você quer que esse stories seja patrocinado. Então você vai colocar lá, eu quero o maior número a maior quantidade de visualizações de vídeo possível. Então você vai organizar essa estrutura. Você vai organizar qual é o objetivo. Então, e aí, quando você faz isso, você está contando para os seus conjuntos de anúncios quem que são as pessoas que ele tem que procurar. Como assim? Bom, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do Facebook, né, o algoritmo da Meta, o que ele faz? Ele entende os comportamentos das pessoas que usam a plataforma. Como ele entende esse comportamento das pessoas que usam a plataforma, então o que você está dizendo para ele? Você está dizendo para ele assim, eu tenho aqui um público de pessoas que têm tais interesses. Então esse público é muito grande, são milhares de pessoas normalmente. Dentro desse público de interesses aqui, eu quero que você faça o seguinte, que você mostre para pessoas que têm uma propensão maior a clicar no link, por exemplo, para iniciar uma conversa no WhatsApp ou no direct, enfim, como você achar melhor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para essas pessoas especificamente isso, para as pessoas que tenham essa propensão maior. Ele vai dar preferência para mostrar dentro desse grupo de interesses que você criou, quem são as pessoas que têm a propensão maior de clicar no link. Então, quando você tem uma campanha, você pode ter objetivo de mensagem, engajamento, você pode, por exemplo, querer gerar curtidas, gerar comentários, aí você vai for objetivo de engajamento, visualização de vídeo, então você tem todos esses objetivos que você pode colocar, são os objetivos da sua campanha numa estrutura maior. Já os conjuntos de anúncios é onde você vai selecionar o público que vai receber esses anúncios, né? Então, e aqui, cara, aqui é onde está o ouro. Por quê? Porque os conjuntos de anúncios, eles permitem que você mostre os seus anúncios para quem você quer mostrar. Eles não vão mostrar como é em qualquer outro tipo de mídia, em que você, por exemplo, veicula na TV e você pega quem está na frente da TV. Você veicula o rádio e você pega quem estava ouvindo o rádio naquele momento. Então, a gente tem que entender que são coisas diferentes. Essa talvez seja a maior de todas as vantagens de você anunciar dentro das redes sociais, de você anunciar dentro da internet, né, de uma maneira geral. Então, você vai anunciar para as pessoas que efetivamente você quer que vejam o seu anúncio.
A segmentação é muito maior. Imagina, por exemplo, numa mídia como TV, como rádio, como revista, uma mídia impressa, por exemplo, como você segmenta isso normalmente? Você segmenta pelo tipo de público para o qual o produto é destinado. É diferente. Não é igual, por exemplo, agora você, por exemplo, quer fazer uma campanha de clareamento e você vai procurar pessoas que se interessam em clareamento. Agora, se você fosse fazer uma campanha de clareamento para, sei lá, uma revista, vamos supor. Se você quer fazer uma revista, o que você consegue segmentar ali? Bom, se eu for fazer uma revista, eu posso escolher, por exemplo, a 4 rodas. A 4 rodas é voltada para um público mais masculino. A comunicação é para um público mais masculino. Não, eu prefiro fazer para um público feminino. Então eu vou escolher a Marie Claire, por exemplo, e vou fazer. Esse é o máximo de segmentação que você consegue. Você não vai conseguir dizer faixa etária, você não vai conseguir. Lógico, existe uma média, né, de quem assina, tem os dados demográficos lá de quem assina essas revistas, quem usa, quem mais lê, quem mais compra, enfim. Mas, na verdade, você não está aparecendo para aquela pessoa especificamente que você quer aparecer. Né? Pode ser que o seu anúncio seja muito interessante para alguém que está a 2.000 km de distância de você, por exemplo. A pessoa teve acesso à sua revista a 2.000 km de distância de você. Achou legal? Pô, legal, esse cara faz isso, aquela pessoa faz aquilo, eu gostei desse dentista aqui. Pena que fica a 2.000 km daqui, eu não consigo fazer nada, não consigo participar, né? Eu não vou conseguir. O que adianta, né? Mas entender todo esse tipo de estrutura da campanha, o que isso tem a ver com o tipo de paciente que vai aparecer no meu consultório? Você pode estar se perguntando. E aí eu acho que a primeira coisa a se entender, e é uma coisa dura de entender talvez, especialmente para quem tem mais tempo aí, quem tem pelo menos uns 10 anos aí de formado para mais, acho que a primeira coisa para se entender aí é que aconteceu uma mudança muito grande nos pacientes. Você está tentando às vezes continuar com a odontologia que você fazia, com o marketing que você fazia de 10 anos atrás, só que os seus pacientes não são mais os mesmos pacientes de 10 anos atrás. Existiu uma revolução aí nesse período, existiu uma revolução muito grande, na verdade, durante esse período. De mais de 10 anos, na verdade, mas nos últimos 10 anos ela é muito, muito, muito visível. Antigamente o paciente ele vinha para o seu consultório como? Ele vinha por uma indicação, ele achava você perto da casa dele, ou algum amigo, algum colega, outro profissional que te indicava, por exemplo, e ele vinha e acreditava cegamente naquilo que você tinha falado para ele. E isso era extremamente cômodo para nós. Vamos ser bem sinceros, isso era extremamente cômodo. Você não tinha muitos questionamentos sobre se você estava fazendo o tratamento mais certo ou não, sobre o valor, de repente, que você estava cobrando. Isso tudo era uma realidade. Então você oferecia para a pessoa um plano de tratamento e não havia tanto questionamento. Mas e tal outra coisa? Mas e tal outra coisa? Por um lado isso é bom? Sim. Por outro não, porque não gerava em você a necessidade de aprender novas coisas e de tentar evoluir. A gente acabava se acomodando muito com isso. Hoje em dia já não é bem assim, mas muito pelo contrário. O paciente normalmente ele já vem diagnosticado, que ele já se diagnosticou no Google, ele já fez o plano de tratamento dele também, porque ele já viu lá que de repente, eu não gosto da cor dos meus dentes. Aí ele já procurou lá como melhorar a cor dos dentes. Aí ele já viu que existe o carvão ativado, que ele vai te perguntar. Ele já viu que vende no Mercado Livre o clareador. Ele já viu que existe os laminados, ele já viu que existem as facetas, ele já olhou tudo. A internet já mostrou tudo para ele. Então ele já criou o plano de tratamento. Eu gostei do sorriso do fulano assim, de um artista, sei lá, qualquer coisa do tipo, e o sorriso desse cara ele fez com um tal tratamento. Então eu vou procurar tal tratamento. Ele já vai procurar bem mais direcionado naquilo que ele quer. Além disso, vem aliado o fato de que ele também já puxou sua capivara na internet, viu? Não se engane achando que a pessoa não sabe quem é você, que ele foi pela indicação cegamente. O que ele já fez? Ele já entrou no seu Instagram para ver o que você publica, se você tem
resultado daquilo que ele está querendo fazer, daquele tipo de tratamento que ele está querendo. Ele já te procurou no Google para ver se você tem um site, se você está no Google Meu Negócio, para ver se você tem informações sobre você, para saber se você está nos Reclame Aqui da vida, se você está, se você tem... Tudo isso sai na internet, gente. Se você nunca procurou seu nome, pode terminando esse vídeo, vai lá e entre lá, coloca seu nome no Google para ver o quanto de coisa que aparece. Então, se você foi aprovado em concurso, aparece. Se você tem algum processo, aparece. Tudo isso aparece, tá? Tá tudo lá. E o cara já vai ter olhado você, tanto no Google quanto nas redes sociais, antes de entrar no seu consultório. Para decidir se ele vai entrar ou não, ele já faz toda essa pesquisa. Não é mais simplesmente confiar na palavra do amigo, confiar na indicação de outro profissional, de outro colega, já não funciona mais desse jeito. Tá? Não estou falando que a indicação não tem poder, tem um poder muito grande. Quando você recebe uma indicação de um outro profissional, quando você recebe uma indicação de um amigo que passou pelo mesmo problema que você está passando e que teve uma resolução agradável, isso pesa bastante. Mas estou falando que a pessoa ela não vai mais às cegas para o seu consultório. Ela não vai mais lá simplesmente pela indicação. Ela procura saber mais sobre você antes. Tá? Entenda isso, saiba disso sim. Por quê? Porque o acesso à informação hoje é uma realidade. O acesso à informação está aqui, ó, na palma da sua mão. Você ligou ali, você tem acesso à informação. O seu celular está aqui, do seu lado, o tempo todo. Está no seu bolso, está na sua bolsa, está do seu lado quando você está atendendo, está do lado da sua cama quando você está dormindo, está em todos os lugares. O celular é uma realidade. O acesso à informação está aqui. Se você quiser pesquisar alguma coisa, você clica aqui, pesquisa e beleza, vou pesquisar, eu quero saber isso, está aqui, pesquisado. Beleza. Você entra no Google, digita o que você quer saber e está tudo certo. Quem nunca digitou, nunca foi procurar nada no Google na vida? Se você nunca procurou nada no Google na vida, você não está assistindo esse vídeo provavelmente, porque você não usa um celular, você não usa nenhum meio digital para a sua vida. Né? Porque não existe. E eu quero que você entenda o seguinte, não dá para lutar mais contra isso. Não dá para achar ruim. Tá? Não adianta ficar bravo com o paciente que ele chega querendo ditar para você qual que é o tratamento. Não adianta isso. É uma batalha perdida. E ó, eu não estou falando que é para você baixar a cabeça e aceitar o que ele falou que é para fazer de tratamento não, tá? O profissional é você. Não adianta você querer bater de frente com um cara que chegou para você com um tratamento pedindo X coisa. Vou contar uma história aqui que é bem clássica, que aconteceu há pouco tempo no nosso curso de especialização. Para vocês terem uma ideia que isso não acontece só no consultório, tá? Um paciente vai para o curso de especialização e o curso de especialização normalmente os tratamentos são um pouco mais demorados, porque são atendidos por alunos que estão em aperfeiçoamento, né? Estão se especializando, é mais demorado porque os módulos são mensais, enfim. O cara chegou para mim, veio para fazer uma avaliação com a gente e ele já chegou falando assim, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer 8 lentes. Falei, tá. E que mais? São 8 lentes, eu já pesquisei aqui, eu fui no melhor dentista da cidade e ele me falou que que são 8 lentes para eu fazer e que se eu fizer 8 lentes eu vou gastar com ele X, eu não me lembro o valor, não nem porque eu queira esconder, juro que eu não lembro mesmo, então vou gastar X e que se eu viesse aqui na especialização eu gastaria em torno de 30% desse valor. Então ele já sabia sim, né? Ele já achava que sabia quanto custava para fazer, né, o tratamento na especialização, ele já chegou diagnosticado, ele já tinha procurado no Google como que fazia também as facetas, além de já ter passado com outro profissional, e ele já chegou ditando que ele queria 8 facetas, 8 lentes. E aí o que você tem que fazer num momento como esse? Você tem que escutar, essa é a vontade dele, você tem que ouvir ele. E o que você faz? Então o senhor quer fazer 8 lentes, então peraí, primeiro eu vou ter que fazer uma avaliação para ver se existe mais alguma coisa que você precise e que tarará, e aí você vai usar a sua posição de profissional da saúde.
A sua posição de ser o profissional capacitado para isso, a sua posição de estar no comando do plano de tratamento. O que você tem que entender? Você vai oferecer para ele tudo que ele... o senhor quer fazer 8 lentes? Tudo bem, então a gente vai fazer 8 lentes. Para fazer as 8 lentes, a gente precisa fazer isso. Então, você vai vender para ele aquilo que ele quer, mas precisa entregar aquilo que ele precisa. Olha que coisa interessante. Você vai ter que vender para ele aquilo que ele quer. Ele não quer 8 lentes. Ele quer um sorriso mais legal. Ele quer um sorriso mais estético. O que ele está procurando? A estética do sorriso. Então, o que você vai vender para ele? A transformação do sorriso dele. Só que para transformar o sorriso dele, não são só as 8 lentes. Ele não foi lá comprar, não é o mercado, me dá um copo aí, por favor. Não é assim que funciona. Você não vai na loja comprar 8 lentes, vou comprar uma caixinha da JBL. Não. Você vai no dentista e você decide que você quer uma transformação. Então você vai vender para ele essa transformação e vai entregar para ele o pacote de serviços que ele quer. Olha, você quer fazer 8 lentes? Tem tais procedimentos que são necessários fazer. No caso dele, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como era simples, entre aspas, né? Bem entre aspas mesmo, o tratamento dele. As 8 lentes dele, na verdade, ele tinha perdido um incisivo central, foi no ortodontista, o ortodontista transformou ele no incisivo central, de verdade, um só, né? Lá no meio, ocupando espaço. Um desvio de linha, não dá nem para dizer que tem desvio de linha média, né? A linha média passava no meio do central. Ele tinha esse problema, ele tinha mordida cruzada, ele tinha sobrecontorno de restauração, ele tinha dentes posteriores, uma oclusão triste. Então, ele não tinha 8 dentes, era o desejo dele, ele queria melhorar o sorriso, mas a necessidade dele era outra. Eram muitas coisas que ele precisava fazer, ele precisava de uma reabilitação completa ali. Não era tão simples assim. Mas o que você faz? O senhor precisa de 8 lentes, o senhor quer fazer 8 lentes, para melhorar o sorriso do senhor, para fazer essa transformação, além das 8 lentes, que a gente precisa entregar para o senhor isso. Quer ver um exemplo bem prático? Eu duvido que alguém entre aqui na academia para ter série de exercício. Mas quando você entra na academia, você entra para quê? Para ter um shape bacana, você entra para ter mais saúde. O que eles te entregam? Séries de exercícios. Não é verdade? Você não entra na academia para dizer, eu vou entrar na academia porque eu quero que ele me passe 3 séries de abdominal, 4 séries de leg press, não sei quando, gente, eu não sei o nome das coisas de academia, nunca gostei, mas enfim, vocês sabem aí o pacote das coisas que vocês fazem, né? Do crossfit, essas coisas assim, vocês sabem o pacote dos exercícios daqueles que vocês mais sofrem para fazer, mas fazem por quê? Porque vocês têm na mente que vocês querem chegar num resultado. Então você vende o resultado para a pessoa, tá? Você vende para a pessoa a transformação. E quando você vai criar as suas campanhas no Facebook, por que é importante a gente entender essa diferença dos públicos, né? Que eles mudaram. Quando você vai criar as suas campanhas, dentro ali da parte profissional do Facebook, das plataformas de anúncios tal, existe um gerenciador de públicos. Olha que coisa interessante. Esse gerenciador de públicos é onde está o ouro de você fazer anúncio. Você pode não saber fazer o melhor anúncio do mundo, você pode não ser o cara que faz o design mais bacana, mas o grande diferencial que você precisa ter na hora de fazer qualquer tipo de anúncio, na hora de criar qualquer tipo de campanha, está aqui. Está em saber escolher e entender os públicos que você vai fazer seus anúncios. Então, nesse gerenciador de públicos, é onde você tem a maior vantagem em relação a qualquer outro tipo de mídia. Porque aqui é onde você fala para o Facebook, para o Instagram, assim, mostra o meu anúncio para esse grupinho de pessoas. E aí você vai conseguir mostrar para um grupo selecionado por você de quais são as pessoas que têm o negócio, em que você tem interesse, em quem você quer fazer negócio. Então, você vai conseguir segmentar os públicos e aparecer na frente daquele seu cliente ideal, né? Quando a gente fala de público,
algumas coisas a gente precisa esclarecer, né? Que vocês vão ouvir por aí na internet e às vezes é difícil porque as pessoas falam numa linguagem de marketing e esquece que a gente é dentista, né? Então a gente tem que entender algumas coisas sobre os públicos. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre os públicos é que existem dois grandes grupos de público. Tá? Se fosse dividir de uma primeira maneira ali os públicos, eu dividiria eles em dois grandes grupos. Quais são? Públicos quentes, públicos frios. Ah, mas o que significa isso? Vamos lá. O público quente é qualquer pessoa que já teve qualquer tipo de interação com o seu perfil. Qualquer tipo. Se ele já viu um anúncio seu, se ele já curtiu sua página, se ele já curtiu qualquer publicação sua, comentou qualquer publicação sua, salvou, qualquer tipo de interação com qualquer tipo de conteúdo que você tenha criado. Pode ser que seja seguidor, pode ser que não seja seguidor. Tá? Não entrem nessa pira de seguidor, tá? Isso aí depois a gente vai conversar um dia só sobre isso, mas a ideia aí é o público quente, é alguém que já tenha tido qualquer tipo de contato com você, que já tenha te dado o mínimo de atenção que seja, tá? E aí você tem os públicos frios. O que são os públicos frios? As pessoas que nunca te viram antes, para as quais você quer aparecer. Então, dentro do gerenciador de públicos, você pode criar os públicos e deixar separado, né? Você vai criar públicos quentes para você anunciar para pessoas que já interagiram em algum momento com você, em algum dia com você, e você pode criar públicos frios para aparecer para essas pessoas, para aparecer para as pessoas que nunca te viram, para elas entrarem nos seus públicos quentes. Por quê? Os públicos quentes normalmente são das pessoas com as quais você tem mais chance de fazer negócio. Tá? Isso geralmente. Porque normalmente a pessoa ela te conhece, ela te dá atenção e só depois que ela decide criar um relacionamento com você, clicar num botão para fazer uma inscrição, criar um botão para entrar em contato com você ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então a gente tem que entender isso, é um processo. Tá? Então nem sempre todo mundo que vai ver algum conteúdo seu vai virar seu seguidor, por exemplo, na hora. Ele vai ver um conteúdo seu, aí ele vai entrar no seu grupo de público quente, você vai continuar mostrando anúncios, vai continuar mostrando conteúdos para essa pessoa. Um dia pode ser que ela tome a decisão de querer estreitar um relacionamento com você. E aí esse estreitar o relacionamento pode ser dar o primeiro passo começando a seguir seu perfil, pode ser dar um próximo passo querendo marcar uma consulta, enfim, tá? E o que o Facebook vai fazer quando você faz esses públicos quentes e públicos frios? Ele vai agrupar uma quantidade de pessoas, e ele vai te mostrar até inclusive qual é essa quantidade de pessoas que ele tem disponíveis, que tenham algum tipo de característica em comum que você determinou para ele. Por exemplo, você pode fazer o público de envolvimento do Instagram, que eu já falei aqui. Né? O que é o público de envolvimento no Instagram? Ou, nesse público, o que vai acontecer? O Facebook, você vai falar para ele assim, eu quero criar um público, e esse público é um público de envolvimento com o meu Instagram. Então, eu quero qualquer pessoa que tenha se envolvido com o meu Instagram nos últimos até 360 dias, 365 dias, tá? Pode ser de um dia até 365 dias. Ah, mas posso fazer 10 dias, 5 dias, 15 dias, 20 dias? Pode. Quantos dias você quiser de 1 até 365, tá? Ah, mas qual é a utilidade de fazer isso, de ter um público de um dia? Vamos supor que você esteja fazendo ali se você quiser fazer um anúncio que chame a atenção da pessoa, fala assim, eu sei que você ontem viu, eu sei que recentemente você viu um conteúdo meu. Aí você cria aquele efeito uau na pessoa dela, nossa, como que ele sabe que aquele negócio que a gente sempre fala que as redes sociais estão espionando a gente, né? Estão olhando tudo que a gente faz. Na verdade, você está usando a inteligência da plataforma para isso. Tá? Então você pode você vai criar essas pessoas que se envolveram com o seu conteúdo do Instagram, elas vão popular esse público, elas vão entrar nesse público. E aí quando você for anunciar para elas, você vai anunciar para pessoas que já te conhecem, você criou um público quente. Tá? As fontes para você criar esses públicos quentes são o seu Instagram, sua página do Facebook. Ah, mas eu não uso o Facebook. Tá, vai começar a usar. Tá? Por quê? Primeiro que para você anunciar dentro da plataforma, você precisa ter uma página profissional no Facebook.
tá? Não é teu perfil pessoal, tá? Você não precisa interagir lá com as suas tias que estão no Facebook, nada disso. Você precisa ter uma página profissional no Facebook. Ponto. Só isso, tá? Nessa página profissional, essa página profissional é a que você vai usar, porque ela que vai ser a base para a distribuição do seu conteúdo dentro da plataforma do gerenciador de anúncios, tá bom? Você pode ter um público que seja de visitação de um site seu, tá? A visitação do site, vocês têm que, depois a gente vou até falar sobre isso, mas não, o Facebook ele só sabe se alguém visita seu site vindo de lá, se você instalar lá uma ferramentazinha, tá? Uma fofoqueirazinha chamada Pixel. Tá? O Pixel do Facebook ele é o informante do Facebook dentro do seu site. Tá? Porque a partir do momento que o cara sai do seu site, sai da plataforma do Facebook, a partir do momento que ele sai da plataforma do Facebook, o Facebook não tem mais controle de para onde ele foi, para onde ele deixou de ir. Agora, quando você entra e tem um Pixel instalado no site, quando essa pessoa cai no seu site, você tem um Pixel instalado lá, o que vai acontecer? Ele vai disparar uma mensagem para o Facebook: o cara saiu daí, ele chegou aqui, viu? Ele vai avisar. E por que isso? Como isso funciona na prática? Funciona na prática quando você, por exemplo, vai comprar o seu fogão, sabe? Você vai comprar a sua geladeira, você vai comprar uma roupa, você vai comprar um tênis. Quando você vai comprar qualquer coisa, em qualquer portal, que você entra, por exemplo, no portal aí da Netshoes para comprar um tênis. Entrou lá, o Pixel vai disparar lá da Netshoes, avisando que você esteve lá dentro. E aí quando você voltar para o seu Instagram, voltar para o seu Facebook, vai ter anúncio do quê? Adivinha? De tênis. Vai ter anúncio daquilo que você procurou. E esse é o Pixel. O Pixel avisa, e aí ele já tem toda a automação, você popula um público dentro lá da campanha de anúncios, das campanhas de anúncios que a Netshoes tem, e agora que você popula aquele público, automaticamente você começa a receber os anúncios relativos àquilo. Tá? Então, não vou entrar no detalhamento de tudo isso, mas basicamente é assim. Tá? Porque você pode fazer isso para páginas específicas. Vamos pensar assim: você tem um site completo e você tem uma página no seu site que é uma página sobre clareamento. Você pode, se você estiver fazendo uma campanha sobre clareamento, você pode criar lá um evento específico dentro do seu site, que a pessoa, quando for naquela página específica do seu site, ela receba o anúncio. É assim que as grandes lojas fazem, né? Então, por que você entra, por exemplo, na Netshoes, vê um tênis específico, e aí ele te oferece o mesmo tênis quando você volta para o Instagram? Porque ele sabe exatamente qual é o tênis que você procurou, porque ele foi na página específica que você foi. Porque quando você vai na Americanas, por exemplo, e decide ver um eletrodoméstico, uma geladeira, por exemplo, uma televisão, você decide ver uma televisão, ele vai te oferecer televisão e não vai te oferecer geladeira, não vai te oferecer máquina de lavar, por conta de toda essa estrutura que é arrumada dessa maneira, tá? Você pode fazer uma visualização de vídeo também, como público, usar visualização de vídeo. Se você, por exemplo, se divulga fazendo vídeos, você pode criar um público das pessoas que deram atenção para você, que assistiram o seu vídeo. E aí elas podem ter assistido desde 3 segundos do seu vídeo até 95% do seu vídeo. Então isso vai variar de acordo com a intenção que você tenha de fazer sua divulgação. Ou até você pode fazer isso de uma lista. Vamos pensar que você tem uma lista de e-mails dos seus clientes, né? Você já atende há um tempo, você tem aí um cadastro de clientes, você tem uma lista de e-mail. Essa lista de e-mail você pode usar para divulgar para essas pessoas, por exemplo, que você está fazendo um tratamento novo ou alguma coisa do tipo, tá? Agora, para criar públicos frios, você pode fazer de duas formas, né? O público frio você tem 2 jeitos mais práticos de fazer. O primeiro é criar público semelhante ou lookalike, tá? Você vai ouvir esses 2 nomes por aí na internet, ou criar público de interesse. O público semelhante ou esse público de lookalike, o que é? Vamos pensar que você criou aquele público de engajamento lá do Instagram, aquele público de envolvimento do Instagram, e aí o que você vai pedir para o Facebook? Você vai pedir para o Facebook assim: Facebook, eu tenho esse público aqui. Eu queria que você achasse dentro da sua plataforma pessoas parecidas com essas que estão dentro desse meu público. Você consegue fazer isso para mim? E aí consigo. Qual o tamanho disso que você quer? Então você pode escolher
a similaridade que essas pessoas têm. Normalmente, por exemplo, normalmente não. Quando você vai fazer isso, você tem lookalikes de 1, 2, 3, por porcentagem, tá? E normalmente quando você coloca só 1%, por exemplo, então 1% ali, ele já te oferece um público gigantesco, tá? Claro, quando você vai aumentando, você pode testar 2, 3, quanto você quiser, não tem problema, tá? Isso não tem problema. Mas o tamanho do público estimado pelo Facebook, que vai aparecer para você, vai ser em torno de 1 milhão de pessoas, mais ou menos, tá? Ele pega 1 milhão de pessoas, quando você pega 1%, ele pega 1 milhão de pessoas mais parecidas que tem com essas que você colocou de envolvimento, que fazem parte do seu público. Então é isso que ele faz. Então você pede para ele, voltando, você pede para ele, acha para mim pessoas parecidas com essas aqui. Então eu quero que você ache para mim pessoas parecidas com essas que estão aqui. Ele vai analisar as pessoas, ver o que elas têm em comum e ele vai procurar pessoas parecidas com elas. E aí ela vai procurar 1 milhão de pessoas parecidas com ela para oferecer os seus anúncios para essas pessoas. Certo? Entendido o que é um público semelhante. Então pode ser semelhante, o semelhante pode ser de todos os públicos quentes que você criou, por exemplo. Tá? De qualquer público quente que você tenha criado, você pode criar um semelhante. Tá? E aí você tem os públicos de interesse. O que é o público de interesse? O público de interesse é quando o Facebook agrupa para você uma quantidade de pessoas baseadas em coisas que elas gostam, coisas que elas curtem, coisas que elas interagem na própria rede social. Então você vai falar para o Facebook quais são os dados que você quer que ele agrupe as pessoas para você, pelos quais você quer que agrupe as pessoas para você. E aqui você tem uma gama de coisas para informar para o Facebook, que você vai informar preferencialmente sobre o seu cliente ideal, aquele que a gente definiu já, que é o cara que eu quero que esteja sentado na minha cadeira. Então eu vou falar para ele onde mora, então vou dar os dados demográficos, geográficos, eu vou falar faixa etária, então se eu quero que anuncie, para qual faixa etária eu quero que anuncie, o idioma que ele fala. Então, por exemplo, se você está fora do Brasil e você quer pegar pessoas que falem português, vamos dizer, eu quero abrir eu moro no Canadá, eu moro na Austrália, enfim, e eu quero atender brasileiros. O meu foco é atender os brasileiros porque é um público que eu quero trazer aqui para dentro do meu consultório. O que você pode fazer? Você segmenta a região geográfica para o Canadá, para a Austrália, enfim, para a região que você está, onde a pessoa mora, vive, e você segmenta o idioma para o idioma que ela fala, o idioma principal. Porque muitas pessoas continuam, por exemplo, usando o celular, usando computador, usando, enfim, as coisas na língua mãe. Então você segmenta isso também. Então você consegue pegar as pessoas que moram fora e que falam português, por exemplo. Você pode segmentar pela formação, se a pessoa tem nível superior ou não tem, status parental, olha lá, lembra, eu falei isso uma vez para vocês, especialmente para pediatria, né? Em pediatria você não anuncia para criança, né? Até é proibido, inclusive. O que você anuncia? Para quem você anuncia? Você vai anunciar para os pais. E no status parental, o que você consegue descobrir? Se a pessoa é pai há pouco tempo, há muito tempo, se ele tem um filho, qual a faixa etária do filho. Tá? Então, isso ajuda. Status de relacionamento. Se a pessoa é casada, solteira. Se a pessoa é divorciada. Então, todo esse status. Isso pode fazer diferença? Pode. Por exemplo, tem muita gente que, depois que se divorcia, por exemplo, decide se repaginar para recomeçar a vida. É uma oportunidade de serviço ali, de público? Sim, pode ser. Né? Então você mesmo pode se organizar dessa maneira. E aí você ainda tem interesse em comida e bebida, compra, moda, entretenimento, esportes, atividades ao ar livre, família e relacionamentos, hobbies. Família e relacionamentos, por exemplo, tem lá se você está interessado em educação de crianças, em saúde de crianças, enfim, tem todo esse negócio, hobbies e atividades. Vamos supor que você, perto de você, tem
sei lá, um grupo de aeromodelismo ou uma escola de crossfit, e você quer anunciar para isso, você pode ir dentro dessas segmentações, né? Negócios, indústrias, se o cara é empreendedor, se o cara não é. Saúde, boa forma, então os interesses em saúde estão aqui dentro. Tecnologia, se o cara, qual é o tipo de acesso que a pessoa tem à tecnologia, se ela usa por computador, se ela usa navegador, que tipo de navegador ela usa dentro do celular, se é iOS, se é Android, tudo isso você consegue segmentar, tipo de dispositivo móvel, comportamento de compra, pessoas que têm comportamento de compra de itens de luxo. Então, se você está atingindo uma classe mais alta, você consegue colocar lá que a pessoa usa, o dispositivo vai ser o iOS, que ela vai navegar pelo Safari, então pessoas que usam mais iPhone, então você vai segmentar para pessoas que têm interesse em viagens, as pessoas não que têm interesse em viagens, as pessoas que são viajantes frequentes, que tem como colocar, porque o serviço de localização do seu celular funciona para isso. O serviço de localização do celular, ele a todo tempo está vendo onde você está. E aí você vai conseguir segmentar por pessoas que sejam viajantes frequentes, que vivem fora de lugar, assim, né? Viajante está em outro país, você pode anunciar, enfim. Ele sabe disso, tá? E mais algumas coisas que podem ser interessantes para você, que você vai ter que descobrir, de acordo com o seu cliente ideal, como é que você vai fazer isso. Então, parece agora, você vendo como funciona para criar esse público de interesse, que conhecer quem é que frequenta seu consultório, quem é seu cliente ideal é essencial, né? Porque se você conhece tudo isso, e você sabe todos esses interesses dessas pessoas, você coloca isso no Facebook e ele vai achar mais clientes ideais para você, mais pessoas que se pareçam com esse cliente ideal para você, porque ele vai agrupar dentro de um público para você anunciar, as pessoas que tenham coisas mais parecidas. E quanto mais informação você der para ele dentro desses interesses, mais ele vai ser preciso na hora de achar essas pessoas parecidas com o seu cliente, né? E aí você pode oferecer os seus anúncios para essas pessoas, tá? E relembrando, tá? Cliente ideal não é aquele cliente dos sonhos, tá? O cliente que frequenta o seu consultório, que você quer que ele frequente seu consultório, esse sim é seu cliente ideal, tá? Por mais que a gente às vezes pense muito que o cliente ideal é aquele que pague bem para mim, é aquele que tenha, sei lá, que seja rico, que não reclame de dinheiro, não sei o quê, nem sempre esse cliente é o cliente que você quer atender, nem sempre esse cliente é o cliente pro seu consultório. Às vezes a gente monta um consultório e esse consultório não é voltado para uma classe A. Você sabe disso, tá? A gente sabe disso. Existe toda uma segmentação. Um público de alto luxo, ele demanda alto luxo, tá? Então, às vezes honestamente, às vezes pode dar mais trabalho e render financeiramente não a mesma coisa do que se você tiver um fluxo grande de pacientes vindo de um outro jeito para um público que não é um público tão classe A assim, tá? Então entendam que às vezes, por mais que a tentação seja de atender um público de classe A, muitas vezes o mais importante é você ter um público que te pague aquilo que o que é justo que você compra por ele, tá? Pelo seu serviço. E eu quero te deixar um alerta, tá? Você precisa entender quem é que você quer atender, para quem é esse seu negócio, antes de definir os seus públicos, tá? E por que isso? Para evitar que você perca dinheiro anunciando, tá? Se o seu consultório ele é um consultório de bairro, ou ele é um consultório de periferia, ele é um consultório de uma cidade afastada, enfim, alguma coisa do tipo, você sabe qual é o tipo de público que frequenta você. Você sabe se é o pessoal do bairro ali mesmo que vem atrás de você, se você atrai pacientes de outros lugares, você sabe quem é. Então não adianta você querer inventar e querer anunciar para o cara que está lá, o cara de alto luxo que não vai te frequentar. Você está perdendo dinheiro. Porque o cara de alto luxo, de repente, vai chegar, vai olhar seu consultório e as evidências físicas do seu consultório já não são de que ele é de alto luxo. Eu não estou falando que é ruim, tá?
Só estou falando que são coisas que não combinam. São coisas que não combinam. E aí você não precisa também jogar dinheiro no lixo, né? Apesar de ser barato anunciar, você também não precisa jogar dinheiro no lixo, tá? E existem alguns erros que são bem comuns, inclusive, na hora de criar esses públicos, e esse é um deles, mas outro deles é, por exemplo, você não delimitar direito a região geográfica em que você quer fazer os anúncios. Tá? Essa semana mesmo eu vi uma padaria aqui, apareceu um patrocinado de uma padaria para mim. Eu achei lindos os pães. Aí fui ver, eles ficam a 2.500 km de distância de mim. Acho que eu não vou conseguir lá comprar o meu pão, né? Então, e isso tem acontecido com uma certa frequência até, tá? Eu participo de uma comunidade sobre tráfego, né? Sobre tráfego pago na internet. E nessa comunidade, inclusive, a gente estava discutindo sobre isso. Parece que o Instagram está com um bug aí, em que na hora de turbinar não está deixando, não está permitindo essa seleção. Quando você aperta o botão turbinar, não está deixando muito você selecionar a região geográfica, né? E isso está fazendo com que anúncios tenham aparecido aí, anúncios de locais mais distantes, por exemplo, estejam aparecendo para mim. Já apareceu Pizzaria do Rio Grande do Sul essa semana, já apareceu essa padaria que é em Franca. Eu moro em Aracaju, então eu estou um pouquinho longe desses lugares aí para poder pedir um iFood, por exemplo, né? Outro erro comum é não excluir os públicos que não te interessam. Olha, isso é interessante, viu? Eu vivo recebendo anúncio de dentista aqui de Aracaju, me chamando para agendar consulta. É dinheiro desperdiçado, dinheiro jogado fora. Você sabe, como dentista, que você nunca vai procurar um dentista por um anúncio no Instagram, vai? Por quê? Porque você tem uma rede de contatos, você é profissional da área, você tem com quem você confia, você tem quem você confia para cuidar do seu sorriso, para cuidar da sua boca, para cuidar da sua saúde bucal. Então, não é um anúncio que vai ter impacto. E eu acredito que isso seja geral. Se você, por exemplo, é dentista e você vai anunciar na sua cidade, exclua os públicos dos seus públicos, né? O público de dentistas. Coloque lá, anuncie para pessoas que têm esses interesses, excluindo dentistas, pessoas que têm a profissão dentista. Fora isso, ainda tem as segmentações erradas, né? Mas um outro erro que acontece. Eu já recebi anúncio. Você que é advogado tributarista, acho que alguém errou alguma coisa aí. Eu não sei como é que essa pessoa enquadrou o público dela para que eu entrasse lá. Mas se tem uma coisa que eu não sou, é advogado e tributarista menos ainda. Eu acredito que isso já possa ter acontecido com vocês, né? Mas como que você, por exemplo, pode errar isso? Mas eu nunca vou colocar que eu quero para odontologia, isso não tem como errar desse jeito. Vou te dar um exemplo de que pode ser que sim, dependendo de como você estrutura a sua campanha, tá? Vamos pensar que você quer criar mais de um tipo de anúncio, tá? Então você tem uma clínica, nessa clínica você tem profissionais e cada profissional faz uma área específica e você percebe que existe uma preferência até dentro da sua clínica, isso é clássico da odontologia, você provavelmente já viu isso. Mulheres sofrem muito com isso, com pessoas de mais idade, senhores de mais idade normalmente, que desconfiam da capacidade por ser mulher. Infelizmente isso ainda acontece, é um absurdo, mas ainda acontece. Mas você desse tamaninho vai conseguir extrair meu dente? Eu já escutei alunas minhas várias vezes me contaram esse tipo de coisa. Professor, eu estava na UBS ou eu estava no meu consultório, fui fazer uma extração e o cara me perguntou isso, se acredita, não sei o quê. Eu já vi minha esposa passar por isso, né? Então, mas você mesmo vai fazer o tratamento? Com uma cara assim de... acontece, tá, gente? Não estou querendo mudar isso ou minimizar isso, mas infelizmente ainda acontece. Está mudando, mas acontece. Então, o que você pode fazer? Você pode criar anúncios feitos por um dentista homem da sua clínica, voltados para um público masculino. E aí o tipo de linguagem pode ser diferente, a chamada, você é homem, quer cuidar do seu sorriso, beleza, segmentou ali. E você pode criar um anúncio para mulheres. Você pode criar um anúncio para mulheres, por exemplo, para mães que querem levar os filhos. Você pode criar um anúncio para por exemplo, odontopediatra, falando, se você é mãe
E se você é pai, faz os dois anúncios diferentes para pegar pais e mães, né, para poder segmentar, para aparecer alguma coisa mais para o anúncio dar aquele efeito mais uau, assim, tá? Então são públicos diferentes. Então na hora de segmentar, você vai segmentar só homens, só mulheres. Você pode segmentar, por exemplo, esse dentista homem aí, que vai falar para os senhores mais preconceituosos aí. Você pode segmentar ele, por exemplo, para homens de uma faixa etária mais alta, de 50 e tantos para cima, por exemplo. Tá? Então você vai fazer as segmentações de acordo com os seus anúncios também, você pode segmentar. Então tome cuidado para não, de repente, o anúncio, você é mãe, aparecer para aquele senhor de 60 anos. Então tome cuidado com isso. Então, para resumir, para criar uma campanha no Facebook, no Instagram, existe uma estrutura em que você tem uma campanha, que é a estrutura maior, você tem os conjuntos de anúncios, que são os públicos para os quais você quer anunciar. Então é lá onde você vai falar para quem você quer anunciar, e dentro você vai ter os anúncios, tá? Os anúncios que você criou, tá? Quais são os anúncios que você vai veicular para esse público. E aí, a alma de uma campanha é selecionar melhor os públicos. A alma de uma campanha para atrair os melhores pacientes é conseguir selecionar e criar os públicos melhores para você, tá? Então, você tem que saber criar esses públicos dentro da ferramenta. É importante saber criar esses públicos dentro da ferramenta para criar o melhor público, o melhor tipo de público possível para o seu consultório. E para você criar esse melhor tipo de público possível, é mais do que importante, acho que mais do que claro, mais do que perceptível, que você tem que definir quem é seu cliente ideal. Que você tem que saber quem é seu cliente ideal. Por quê? Porque quanto mais informações você der para o Facebook sobre esse cliente ideal, melhores vão ser esses seus públicos e mais resultados você vai ter. E lembrando, para ajudar você a dominar, inclusive, essa parte da seleção de públicos, eu desenvolvi uma Masterclass que se chama Masterclass de Presença. Ela vai ao ar agora no próximo dia 17, às 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. É um evento que vai ser 100% online, 100% gratuito. E nesse evento eu vou te apresentar uma estratégia para você aumentar o faturamento do seu consultório atraindo esses melhores pacientes da internet, atraindo esses melhores pacientes das redes sociais. Se você acha que isso faz algum tipo de sentido para você, que isso pode mudar o seu jogo, que isso pode melhorar o seu consultório, o funcionamento do seu consultório, é só você ir lá no link da minha bio, clicar e fazer a sua inscrição. Certo? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.